Vamos começar então? Tem notícia boa hoje, Geisiane? Tem, mas acabou. Tem, mas acabou. E é nesse clima de tem, mas acabou que a gente vai falar do tema. Eu acabei tratando numa live sozinho no dia 24, né? Porque foi a reprise dos melhores momentos, porque no dia 24 aconteceu uma das coisas mais bizarras e canhestras desse país. Eu acho que as pessoas que eram mais cruéis nos anos de chumbo do regime militar, eles devem morrer de inveja do Alexandre de Moraes. Porque, para mim, essa notícia é sadismo puro. Vamos a uma análise detida sobre essa notícia. Na última terça-feira, véspera de Natal, dia 24, a Polícia Federal prendeu o ex-deputado federal Daniel Silveira por ordem do ministro Alexandre de Moraes Maduro, do MSTF. Gostou do MSTF? Né? Porque como o STF está sequestrado, né, a gente tem hoje no lugar um MSTF, né, o MSTF, por conta de suposto descumprimento de medidas cautelares. Vale destacar que Silveira havia sido solto entre aspas, né, uma liberdade provisória, que de liberdade não tinha quase nada, um dia antes. O motivo dessa nova prisão foi a ida de Daniel Silveira, com urgência, a um hospital. No sábado, o ex-deputado teve uma crise renal e, ao retornar para casa naquele mesmo dia, ele excedeu o horário permitido para ficar fora de casa, que é até às 22 horas, 10 da noite. Moraes, inclusive, determinou que a Polícia Federal colha depoimentos de médicos e enfermeiros para comprovar se Silveira de fato foi atendido. Um boletim médico emitido pelo Hospital Santa Teresa em Petrópolis confirmou que o ex-deputado deu entrada no local às 22h59, 10h59 de sábado. A defesa de Daniel Silveira disse que, por conta da emergência, não teve tempo hábil para pedir autorização judicial. No seu despacho, Moraes afirmou que Daniel Silveira mentiu e omitiu informações sobre o seu real deslocamento no final de semana passado. O ministro disse que o ex-deputado teve a oportunidade de esclarecer as razões na audiência de custódia, mas, segundo Moraes, aspas, Silveira optou por omitir seu real deslocamento e sua dupla estadia e preferiu manter a versão mentirosa em desrespeito à justiça. Faça-me rir. Bom, continuando aqui com aspas do do Moraes. Dessa maneira, fica patente que o sentenciado tão somente utilizou sua ida ao hospital como verdadeiro álibi para o flagrante desrespeito às condições judiciais obrigatórias, fazer um parênteses, né? Ele que mesmo escreveu, né? Aí transforma-se em condições judiciais obrigatórias, as loucuras que ele mesmo pôs no papel. Vamos voltar aqui para a manutenção de seu livramento condicional. Não, livramento seria outra coisa no caso, né? Antes de eu passar aqui à mesa, eu só quero fazer algumas considerações. O Arruda Botelho, que foi secretário nacional de Justiça no Ministério da Justiça e Segurança Pública, chefiado por Flávio Dino, aquele que quando o Dino virou ministro do STF e recebeu alguns casos milionários, bilionários para decidir, aquele que, vendo que o ex-chefe passou a ser juiz de casos bilionários, saiu da secretaria e foi advogar para as empresas que têm interesse nesses casos milionários. Então, ética é uma coisa que não se vê muito por aqui. Aí ele colocou, né, no Twitter, com pompa e circunstância, que, em primeiro lugar, para comentar uma decisão, é necessário ler a decisão. Aí fala, a decisão descreve o trajeto de Daniel Silveira com base no GPS da tornozeleira e cutico-tico-cá, cutico-tico-cá. Aí todo mundo lá à esquerda, uau, um jurista esclarecendo tudo, uau! Aí eu respondi embaixo, né, olha, em primeiro lugar, para se discutir e bater uma decisão, é preciso dizer de qual decisão você está discutindo. Porque a decisão que mandou prender peremptoriamente o Daniel Silveira não tinha nada do GPS. Não tinha. Foi a decisão datada da noite de 23 de dezembro.
E nessa decisão, Moraes ainda falava, se é que foi ao hospital. Ou seja, se fosse para ser honesto, o que o Moraes faria? O Moraes quereria a comprovação do hospital e depois decidiria se ia preso ou não. Mas primeiro ele prende, para depois ele ajambrar o abuso que ele cometeu na primeira decisão. Então, essa decisão de que o Botelho Pinto, não, é Arruda Botelho, né? Eu confundi com Botelho Pinto. Ele comentou, essa decisão foi da audiência de custódia, que foi depois dele ter sido recolhido à prisão, que ele foi mandado para Bangu. Agora foi mandado para Bangu. E nessa decisão tem os trajetos de acordo com o GPS da tornozeleira. E o trajeto confirma que ele esteve no hospital. Ele esteve em 2 outros lugares, mas ele esteve no hospital. E uma coisa que me chamou a atenção na primeira decisão, que foi essa, totalmente desproporcional e desarrazoada, foi o seguinte. Ele diz que foi ao hospital sem anterior autorização judicial. Ou seja, o que o Moraes escreveu na primeira decisão? Que para ele ir ao hospital, ele precisa pedir a autorização dele, Alexandre de Moraes. Aí eu quero lembrar com os senhores apenas o caso do Clezão, que morreu esperando a autorização do Moraes para ir ao médico. Eu quero lembrar para vocês o caso de uma outra mulher com tornozeleira eletrônica que teve o seu câncer de tireoide em estágio inicial metastasiado, portanto condenada à morte pelo Moraes, porque demorou para autorizar a retirada da tornozeleira para ela fazer a quimioterapia. Então eu fico me perguntando, será que alguém é bobo o suficiente para pensar que numa emergência médica existe a necessidade legal, é justo que se espere do provisoriamente liberto, que peça autorização a um juiz que deixou morrer um e deixou metastasiar o câncer de outra para poder ir ao hospital? É isso que eu me pergunto e começo aqui com o Dr. João Belucci. Pavinato, você fez uma excelente introdução, colocou o tema de forma bastante correta e você mencionou esse ex-secretário de Justiça que tem se notabilizado como um dos maiores passadores de pano da ditadura e já tem, esse Augusto Botelho, o seu nome nos livros de história de forma mais vergonhosa possível, ao contrário do Daniel Silveira, que se as CNTPs, né, as condições normais de temperatura e pressão voltarem ao Brasil, o Daniel Silveira, além de indenizado, será nome de praça, nome de escola, nome de rua, e se ele vier a ter filhos, os filhos dele terão bastante orgulho da sua trajetória como preso político no Brasil. É importante mencionar que esses juristas esquerdistas ele vem fazendo esse malabarismo de recortar um pedacinho da realidade para comentar. Mas vamos lembrar que o Daniel Silveira teve o indulto, perdão da pena. Tudo a respeito do Daniel Silveira envolve uma enorme ilegalidade com a complacência desse Congresso covarde, que é provavelmente um dos congressos mais covardes da nossa história, mais do que aquele do período do regime militar, que não sofria esse tipo de penitência e não ficava quieto, falando, é tudo culpa dos presidentes da casa, tinha um mínimo de mobilização, agora não tem mais. E lembrando que o Alexandre de Moraes também, ao que consta, ele não tirou férias. Ele é capaz de ele ter um aplicativo, um site onde ele acompanha o Daniel Silveira em tempo real para saber onde ele está. E o que eu me pergunto muito é que eu sempre bato nessa tecla que... O que eu me pergunto é onde ele iria para férias? Pois é. Onde ele vai, você até mencionou um pedaço que viralizou esse recorte, que ele foi no restaurante e tal, e o pessoal não quer estar perto, nem no clube onde ele frequenta, da alta classe aqui em São Paulo, o pessoal não quer estar perto porque é incômoda a presença dele. E o que eu me pergunto muito é que tem esses grandes juristas de esquerda que validam tudo o que acontece, provando que eles são, né, capachos de ditadores e estão buscando o seu interesse financeiro e político, jamais valores. Eu me pergunto onde estão os pais, mães, amigos dessas pessoas. Façam perguntas incômodas a esses juristas, porque não adianta o juiz ir lá fazer lobby para o super salário, mas chancelar tudo o que está acontecendo pelo simples argumento, eu não posso fazer nada, a categoria não faz nada. Essa desculpa, essa muleta vem servindo muito para essas pessoas, infelizmente, e a situação vai piorando. Veja o caso do Daniel Silveira, aconteceu isso, eu vi raros deputados tomar alguma atitude. Postaram no Twitter, no Instagram, mas eles fizeram o que de efetivo, né?
Ação política? Nenhuma.